Existe um pecado que, segundo Neville Goddard, pode estar mantendo você exatamente onde está. E não estamos falando do pecado da forma como a religião tradicional costuma ensinar. Para Neville, pecado significa errar o alvo. E qual é o alvo que você continua errando? Talvez seja a vida que deseja viver. O relacionamento que deseja experimentar. A prosperidade que deseja alcançar. A pessoa que deseja se tornar. Porque, segundo Neville, enquanto você deseja ser algo, mas continua se identificando com aquilo que é agora, você está afirmando duas realidades ao mesmo tempo. Você diz que quer mudar, mas continua dizendo internamente: eu não sou. E é justamente aqui que Neville apresenta aquilo que chamou de o pecado fundamental. Não acreditar no poder do eu sou. Nesta palestra profunda, Neville revela por que assumir uma nova identidade pode mudar completamente a sua experiência neste mundo. E ele vai ainda mais longe. Ele afirma que você não precisa esperar uma experiência extraordinária para começar a testar esse princípio. Você pode começar agora. Pode escolher quem deseja ser. Assumir que já é. Dormir nesse estado. E começar a ver o mundo a partir dessa nova identidade. Mas afinal, o que realmente significa eu sou ele? E por que Neville dizia que, se você não acreditar nisso, continuará errando o alvo? Hoje, vamos mergulhar em uma das palestras mais profundas e impactantes de Neville Goddard. O pecado fundamental. Prepare-se. Porque talvez o único pecado que esteja impedindo você de viver uma nova realidade, seja continuar acreditando que você é apenas aquilo que vê no espelho hoje. Só temos mais 2 datas disponíveis, hoje à noite e na próxima terça-feira à noite. Depois disso, fecharemos por um tempo, retornando no dia 19 de outubro. Imagino que a maioria de vocês esteja na lista e, portanto, receberá um aviso. Se você não estiver na lista e quiser receber um aviso sobre onde estaremos, por favor, nos informe seu nome e endereço. Como só temos mais 2 datas, pensei em tornar isso o mais prático possível, sem deixar de lado, é claro, o mais importante de tudo, que é a maravilhosa promessa de Deus. Dizem-nos nas Escrituras que o pecado fundamental no mundo é a falta de fé do homem em eu sou ele. Se você quiser a citação, é o 8º capítulo do livro de João. Você a encontrará confirmada no 16º de João. Vocês morrerão em seus pecados, a menos que creiam que eu sou ele. Você pode levar isso literalmente. Você pode acreditar nesta presença antes de saber por experiência que eu sou ele. Você não precisa esperar pela experiência quando for revelado a você pela experiência real que você é o próprio ser que concebeu tudo e tocou tudo. Você não precisa esperar até esse extremo, você pode começar a acreditar agora e provar. Chegará o dia em que você saberá por experiência que eu sou ele. Então esse é o pecado fundamental. Pecado significa errar o alvo. Se você não acredita que eu sou aquele que eu gostaria de ser, então você errará o alvo. Você deve ousar assumir que eu sou o homem ou a mulher que eu quero ser, para que eu pare de querer ser isso porque eu sou isso. Se eu sou isso, então eu dormirei nesse estado e verei o mundo a partir dele como se fosse verdade. Se eu vejo o mundo a partir desse estado, estou colocando essa afirmação à prova, e eu lhe digo por experiência que isso se tornará um fato em seu mundo. Comece a acreditar antes de realmente saber por experiência, mas chegará o dia em que você saberá por experiência. Blake fez esta declaração maravilhosa, ele disse: tudo o que eu já pintei, tudo o que eu já desenhei, tudo o que eu escrevi veio da visão, pura visão. Eu vi, eu experimentei. Foi o que Blake afirmou. Agora, isto é o que ele afirmou, isto está em seu maravilhoso livro de Milton. O próprio Deus entra pela porta da morte sempre com aqueles que entram e se deita na sepultura com eles, em visões de eternidade. Pense nisso. O próprio Deus entra pela porta da morte sempre com aqueles que entram e se deita na sepultura com eles em visões de eternidade. Até que eles acordem e vejam Jesus e as roupas de linho que as mulheres tinham tecido para eles. Imagine, o próprio Deus entrando pela porta da morte. O que é a porta da morte e como ele entrou com todos que entraram nela,
ele teve essas visões de eternidade com aqueles que entraram. Então, enquanto ele via todas essas coisas fabulosas, ele esperou até que acordássemos. Então ele iguala a morte ao sono, este sono profundo, e ele esperou até que o sonho acabasse, e então, quando o sonho acaba, vemos Jesus, e então vemos as roupas de linho que as mulheres tinham tecido para nós. Que beleza pura e que profundidade ele viu naquela pequena passagem na 32ª placa de Milton. Leia, a 32ª placa de Milton. Agora, na palavra. Ele sabia grego, sabia hebraico, latim, italiano, francês e era mestre da língua inglesa. Ele nunca usou uma palavra descuidadamente, não Blake. Ele não estava simplesmente escrevendo poesia, nenhuma palavra foi usada descuidadamente. Então, quando ele fala das roupas de linho, em hebraico a palavra linho também significa mármore, branquear, branquear. Mas significa mármore é quando são feitas de mármore, todas as colunas de mármore. A mesma palavra chamada linho. E agora vou lhe dar minha experiência que simplesmente corroborará tudo o que ele disse naquele verso maravilhoso em Milton. O próprio Deus entra pela porta da morte sempre com aqueles que entram, deita-se no túmulo com eles, em visões da eternidade, até que acordem e vejam Jesus e as roupas de linho que as mulheres tinham tecido para eles. Bem, minha mãe é uma mulher. Ela teceu isso. É esse o pano de linho de que ele fala? E esse pano de linho chamado meu corpo físico também é mármore? É algo tão morto? Bem, agora, deixe-me voltar e pegar a base do que comecei esta noite. O pecado fundamental é a falta de fé em eu sou ele. Esse é o pecado fundamental. A palavra eu sou é o nome de Deus em hebraico. Vai e diga a eles que eu sou te enviou. Esse é o meu nome para sempre. Êxodo 3, 14. Eu não tenho outro nome, esse é o meu nome para sempre, e meu nome está neles. Você diz eu sou, e você diz eu sou rico ou eu sou pobre ou eu sou isso ou eu sou aquilo. Quando você diz Deus, você não pensa eu sou ele. Nem por um momento o homem pensa eu sou ele. A menos que você creia que eu sou ele, você morre em seus pecados. João 8, 24. Pois você pensa que ele é o poder criativo e a sabedoria do mundo que poderia fazer qualquer coisa, mas você não diz eu sou ele. Agora aqui, nesta declaração sobre eu sou ele, posso dizer a vocês, em hebraico, Yod-Reval significa ser, tornar-se, mas o significado primário desta raiz antiga era cair, soprar. O nome Jeová deve ser entendido em termos do significado antigo deste verbo raiz que é ser, significa, na verdade, cair, soprar. Então Jeová é aquele que cai ou aquele que faz cair, aquele que sopra ou aquele que faz o vento soprar. Voltamos então ao drama. Só existe Deus, só Deus, nada além de Deus. Deus caindo no limite da contração, no túmulo chamado homem, o limite. E desse limite ele se expande além do que era antes da queda pré-determinada, levando consigo todos nós, individualizados como ele mesmo. Então aqui. Aquele que cai, aquele que faz cair. Agora voltamos a Blake. Não considero o justo ou o perverso como estando em um estado supremo, mas como cada um deles estados de sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal quando deixa o paraíso seguindo a serpente. Visão do juízo final. Todos vocês conhecem a história da serpente, e podem pensar, como isso poderia ser um símbolo de Deus? A Bíblia iguala o Filho do Homem, que é o Filho de Deus, com a serpente. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. João 3, 14. Ele iguala os dois, a serpente e o Filho do Homem. Então aqui está Deus nos guiando, nos contando a história inteira nos foi contada em detalhes, o plano, o enredo e o propósito da peça. Então vêm as palavras. Agora é conveniente para vocês que eu vá embora, conveniente para todos nós que a presença visível desapareça e aquele que estava entre nós agora habita em nós. Ele habita em nós, você não diz que eu sou? Esse é o nome dele. Existe alguma criança nascida de mulher, mesmo um idiota, um imbecil, que não sabe que ele é? Saber que é dizer eu sou.
Então a presença visível de Deus desaparece e agora ele habita em nós como eu sou. Ele entra pela porta da morte comigo, com você, com todos neste mundo, e ele se deita na sepultura em visões da eternidade. Bem, visões da eternidade. Diga-me então que isso é um sonho, e a Bíblia reconhece apenas uma fonte de sonhos, todos os sonhos procedem de Deus. Jó 33, 15, Números 12, 6. E eles me deram seu nome é Eu Sou. Se eu acredito nisso, e isso é um sonho, eu posso sonhar o tipo de sonho que eu quero sonhar. Você não pode me impedir de meus devaneios e o devaneio não difere do sonho noturno, não em essência. No sonho diurno, a pessoa está no controle. No sonho noturno, a pessoa não está no controle, geralmente é a vítima, ou o servo da visão. Mas no devaneio, a pessoa é mestre da visão. Então aqui, eu compartilho com eles visões da eternidade. Se isso for verdade, você e eu e cada criança neste mundo que acredita nisso, antes que realmente saibam por experiência, podem fazer acontecer em seu mundo exatamente o que querem, se realmente acreditarem. Pois é a falta de fé em Eu Sou Ele que é o pecado fundamental. Se eu realmente acredito que sou Ele, e que Ele está sonhando em mim, e que todas as coisas são possíveis para Deus, e que eu sou Ele, então posso começar a sonhar e colocar essa crença à prova. O dia chegará, eu saberei que sou Ele, mas antes que chegue esse dia, eu posso acreditar e colocar isso à prova. Aceite qualquer pedido neste mundo. Seu próprio desejo de ser o que você quer ser, ou o desejo do outro aparente. Represente o outro para si mesmo, ou represente-se para si mesmo, e use os outros como barômetro, como o quadro de referência que refletiria o homem que você quer ser. Se eu fosse o homem que eu quero ser, meu círculo de amigos saberia. Bem, então veja meu círculo de amigos sabendo. Se você fosse o homem que eu quero que você seja, eu saberia. Bem, então, deixe-me ver a mim mesmo sabendo que você é um homem. Deixe-me representá-lo para mim mesmo como eu veria se você fosse o homem que eu quero que você seja, e o veria, e acreditaria que eu sou ele criando essa condição. Se eu acredito na realidade de Deus, e o nome de Deus é Eu Sou, e ele agora desaparece da vista visível, e ele toma residência em mim, e eu sou ele antes de realmente saber que sou ele, eu posso acreditar que eu sou. E então testar e tentar. Bem, como eu saberei? Chegará um dia em que eu realmente saberei que sou ele? Sim, haverá. Este mundo é dividido em um período de pré-ressurreição e um período de pós-ressurreição. E todo o vasto mundo parece ser quase ao enésimo grau um período de pré-ressurreição, então eles devem acreditar em Eu Sou Ele. No período pós-ressurreição eles sabem que eu sou Ele. Pois ele entra pela porta da morte sempre com aqueles que entram e se deita na sepultura com eles, em visões da eternidade, até que eles acordem. Bem, como eles acordam? Ele iguala a morte ao sono, então ele se deita na morte. Deus morre. Deus se torna homem para que o homem possa se tornar Deus. A menos que eu morra, vocês não podem viver, mas se eu morrer, ressuscitarei e vocês comigo. Então ele se esvazia de sua divindade e se limita ao homem. Conforme contado em Filipenses, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo e se tornou obediente até a morte. E foi achado na forma de homem. Então ele entra pela porta da morte que é o homem. Agora, como saberei, não simplesmente acreditarei que sou ele, mas saberei que sou ele? Ele entra pela porta da morte, que é meu próprio crânio, que é seu crânio, todos os crânios de cada criança nascida de mulher. E então chega este momento no tempo. Lembre-se, a palavra revalre, que é a raiz de Yod revalre, tem o significado primário não apenas de aquele que cai, mas o soprador, aquele que faz o vento soprar. Esse era o significado primário daquele verbo, que é a raiz da qual Yod revalre, que é Jeová, foi derivado, que é chamado de o Deus do universo. De repente, você sente o vento. É como uma vibração. É algo que você não pode descrever, exceto, bem, o melhor que posso dizer é um vento, mas é um vento sobrenatural. Estranhamente, você se sente acordando. Bem, noite após noite você foi dormir e acorda de manhã.
E uma manhã você está mais acordado do que os outros. Mas o normal é acordar em sua cama. Este não é um despertar normal. Você ouve e sente o vento. O soprador está começando a soprar, e você começa a acordar, e você acorda em seu crânio. Você sabe que é um túmulo. Não há dúvida em sua mente onde você está em seu crânio, mas em seu crânio você sabe que está completamente selado, e você está sozinho. Como lhe foi dito somente Jesus, não há mais ninguém. A palavra Jesus e a palavra Jeová são a mesma. Jeová, Josué, Jesus, Jessé têm a mesma raiz de Revalre. Então aqui, de repente você começa a acordar, e você está todo no seu crânio, e você se levanta no seu crânio como o homem que você era quando foi dormir na noite anterior, e você acorda. Enquanto você acorda, encontrando-se completamente sepultado, você tem um desejo consumidor: sair. Então você empurra a base do seu crânio e algo rola para longe. Enquanto rola para longe você sai, assim como uma criança nascendo. Enquanto você sai e se levanta, aquele pano de linho, que nada mais é do que seu corpo, está branqueado, é branco medonho, como mármore. Você olha para ele e aqui está este mármore, esta coisa da qual você acabou de emergir. E o vento ainda está por todo lugar. Você se vira por um momento para ver se está vindo daquela direção, e naquele momento este mármore ou pano de linho é removido. Quando você olha para trás, ele se foi, mas as testemunhas do evento aparecem. Lá vêm elas. Você não os viu se aproximando mais do que os viu no livro, capítulo 18, de Gênesis. Versículo 1. Ele recebeu a promessa. Ele olha para cima e aqui estão diante dele 3 homens. Este é Abraão, as promessas são todas feitas a Abraão. Este drama acontece em nós, cada um de nós, individualmente. Então você os vê. Eles testemunham o evento, por uma criança enrolada em faixas, mas eles não podem ver você porque você nasceu do alto. O que é nascido da carne é carne, a eles poderiam ter visto você se fosse um nascimento carnal, mas o que é nascido do espírito é espírito e nenhum olho mortal pode vê-lo. Então você agora nasceu do alto. E você está sozinho, então lhe é dito somente Jesus. Então quando perguntaram a Blake, o que você acha de Jesus? Ele disse, Jesus é o único Deus, mas eu também sou e você também é. Estou tentando lhe dizer esta noite que você é Jesus Cristo. Você é Jesus Cristo no nível atual, se você não nasceu do alto, no que eu chamo de período de pré-ressurreição. Você será Jesus Cristo no período pós-ressurreição, e porque no período pós-ressurreição há apenas Jesus Cristo, você é Jesus Cristo ressuscitando, o Senhor ressuscitado. E há apenas um. Deus não é 2, Deus é um e seu nome é um. Então, quando você é ressuscitado, todo ser que está deste lado do nível quando ressuscitado é incorporado ao mesmo corpo, sem perda de identidade. Nenhuma perda daquela individualidade distinta, apenas um. E ainda assim apenas um corpo. Você usará aquele corpo. E então eu lhe digo por experiência própria, não estou teorizando, não estou especulando, estou lhe contando o que experimentei, que cada pessoa neste mundo será ressuscitada e incorporada ao corpo de Deus, sem perda de sua identidade específica, aquele ser único, vestindo o corpo de Deus. Mas, eu te peço hoje à noite até que aconteça, acredite nele, e seu nome é Eu Sou. O dia chegará, você não só acreditará que eu sou rico e obtenho riqueza, eu sou conhecido e serei conhecido, eu sou o que você nomeia e obtém, mas você saberá que eu sou ele. Que o ser falado nas Escrituras como Deus, a menos que você acredite que eu sou ele, você morre em seus pecados, bem, você vai parar de morrer em seus fracassos assumindo que eu sou o homem, a mulher, que eu quero ser. E eu viverei nisso, aconteça o que acontecer, eu viverei nisso como se fosse verdade, e se tornará um fato, o que eu estou assumindo que eu sou. O dia chegará, da experiência, não da teoria, não de nada que alguém me diga, de realmente vivenciá-lo, saberei que sou ele. Pois é assim que ele nasce, como nos é dito no livro de Pedro. Nós nascemos de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. 1 Pedro 1, 13.
Agora ele equipara a morte a esse sono profundo, e não posso dizer a ninguém como é acordar desse sono. Você só sabe que deve ter morrido pelo fato de estar em um túmulo, e somente os mortos são colocados em um túmulo. Então você se encontrou em seu crânio e o crânio era um sepulcro, era um túmulo. Ao se encontrar lá, você sabe que alguém pensou que você estava morto o suficiente para colocá-lo lá. Por que você parecia tão morto? Então o vento soprou sobre você, pois ele, o caído que causou tudo, entrou pela porta da morte com você e se fundiu com você, e os dois se tornaram um. Então Deus entrou com você, o que ele realmente queria que fosse individualizado como, e você era único em seu jogo. Ele se fundiu com você e deixou de ser Deus e se tornou você, então você se levantou como Deus. Esta é a história. Ele deixa todas as coisas, se une à sua esposa e eles se tornam um, de modo que você, a alma, você é a emanação de Deus, minha emanação, mas minha esposa até que o sono da morte acabe. Gênesis 2, 24. Quando o sono da morte acaba, Deus se funde com o homem, e eu sou ele, e não somos dois, apenas um. Então aqui, nesta história maravilhosa, antes que você realmente saiba por experiência que eu sou ele, você pode colocá-lo à prova assumindo que eu sou, e você diz: eu sou conhecido, eu sou desejado, eu sou saudável, eu sou isso, aquilo ou aquilo outro. E ouse assumir isso, pois este é o único poder criativo no mundo, e se você fizer isso, você se tornará isso. Então, com o tempo, quando você menos esperar, você despertará em seu crânio, e então você saberá a verdade da visão das Escrituras, a verdade de uma visão de um homem como Blake. Ele vê todos neste mundo dormindo profundamente, caindo consciente ou inconscientemente em estados, e ele não considera o homem sábio ou o homem tolo, o homem justo ou o homem perverso como estando em estados supremos, mas todos eles estados do sono em que a alma pode cair em seus sonhos mortais de bem e mal, ao deixar o paraíso seguindo a serpente. Visão do juízo final. A serpente nos conduz para fora, o símbolo do próprio Deus. Então a serpente o conduz para fora deste estado celestial de inocência para o estado de experiência, para então conduzi-lo para o estado de imaginação. Pois esse é o processo, inocência, experiência, imaginação, onde alguém se eleva completamente para um mundo de imaginação onde tudo está sujeito ao seu poder imaginal, tudo. Ele é Deus desperto. Então ele vem da inocência para esse horror da experiência. Como nos advertiu no livro de Gênesis, 15, 13, vocês serão estrangeiros em uma terra e serão afligidos, todas as coisas acontecerão com vocês, vocês serão feridos por 400 anos, o símbolo deste corpo. Pois 400 é simplesmente o valor numérico da última letra do alfabeto hebraico, cujo símbolo é a cruz, então é esta cruz, é chamada tal. Então, aqui estou eu na cruz. Até que eu seja tirado da cruz, eu passo por todas as aflições do mundo. Como nos foi dito em Isaías agora, eu os provei nas aflições, eu os provei na fornalha das aflições. Por amor de mim, eu o faço. Para minha glória não darei a outro. Isaías 48, 10. Ele não pode dar sua glória a outro, então ele tem que formar você em sua própria imagem, e então se funde com você para que quando você acordar haja apenas um, não dois. Havia dois enquanto a luta continua até que finalmente você acorda, e há apenas um, e você é ele. Você sai para se encontrar completamente um com o Cristo ressuscitado. Não menos que, um com, você veste o corpo do Cristo ressuscitado, sem perda de sua própria identidade maravilhosa. E todos serão redimidos, ninguém será perdido. Então, quando você vê isso, você percebe que seu Criador e Redentor e você são um. Era apenas Deus o tempo todo. Foi Deus quem decidiu restringir-se ao estado chamado morte, chamado homem, com um propósito de expansão além do que ele era antes daquele momento da decisão de transcender sua translucidez, e por essa restrição à opacidade do homem, às limitações do homem, à contração do homem, e então irromper e sair como Deus, mais maior do que ele era. O que significa que a verdade é uma iluminação cada vez maior, não há limite para a expansão de Deus. Então ele se expande, e então mais uma vez concebe um jogo de contração para se expandir além do que ele era. E isso continua para sempre.
Você e eu somos individualizados no corpo de Deus, vestindo o corpo de Deus. Agora, esta noite você pode testar isso. Você não pode testar o corpo de Deus, isso eu lhe digo é uma conclusão precipitada, eu experimentei isso, mas você pode testar o poder de Deus e a sabedoria de Deus ousando acreditar que eu sou. E você nomeia o homem que você quer ser ou a mulher que você quer ser. Ouse assumir isso. Independentemente do que o mundo dirá, ouse assumir isso e durma como se fosse verdade. Você se tornará isso neste mundo. E então, como um ladrão na noite, quando você menos espera, de repente o vento virá sobre você. Quando esse vento sopra sobre você, você começa a acordar. Então você entende as palavras no 3º capítulo de João: o vento sopra onde quer e você ouve o som dele, mas você não sabe de onde vem ou para onde vai. Você não pode dizer, mas desta mesma maneira todo homem que é nascido no Espírito nasce. Assim como o vento vem, você o ouve. Você não pode dizer de onde ele vem ou para onde ele vai, mas assim é todo aquele que é nascido do Espírito. João 3:8. É uma formulação estranha e peculiar, mas é verdade. De repente você sente, ouve, nasce do alto. Você sai do seu crânio, sozinho, e todo o simbolismo das Escrituras está presente, e você o observa. Então você acorda neste mundo para ponderá-lo e contemplá-lo, e se pergunta o que diabos você fez para merecer isso. Portanto, posso dizer a todos, ninguém pode se gabar. É um presente. Ninguém nunca o ganha, ninguém. Você não poderia, entre agora e a eternidade, ser bom o suficiente para ganhá-lo. O que determina aquele momento no tempo em que Deus sopra sobre você para despertá-lo, e se entrega completamente a você, eu não sei. Só sei que é um presente e é chamado de graça nas Escrituras. Graça é o presente do próprio Deus ao homem, imerecido, imerecido. Você não pode adquiri-lo por mérito. Não estou dizendo que você não deve tentar ser adorável e maravilhoso neste mundo, certamente. Seja gentil, seja generoso, seja amoroso, seja tudo neste mundo que é nobre. Acho mais fácil viver assim comigo mesmo, mas devo confessar que não foi porque tentei viver assim que ele soprou sobre mim e me despertou desse sono longo, longo e profundo, que era comparado à morte. E então, quando nos é dito que ele entra pela porta da morte, é verdade. A porta da morte é seu próprio crânio maravilhoso e ele se deita na própria sepultura com o homem, que entra com ele. Eles entram aparentemente como dois. O que era o homem então? O homem era apenas sua emanação. Então você volta e lê a história. E quem então é esse primeiro Adão e quem é a emanação de Adão que chamamos de Eva? Não é essa a história toda? Porque ele mesmo nos atraiu para fora daquela imagem, ele atraiu a mulher, ela era o homem, e ainda assim ele é simbolizado como a serpente. Agora ouça essas palavras que sempre chocam as pessoas. Ano passado, na cidade de Nova York, uma professora que ensina em toda a costa leste, então ela veio para casa e fez uma visita. Algo provocou essa observação, porque ela estava sendo tão boa, tão santa, tão completamente justa, e eu disse a ela: você não sabe que Deus e o próprio Deus consignaram todos os homens à desobediência, para que ele tenha misericórdia de todos? Ela quase atravessou o teto do meu hotel. Eu disse: bem, você ensina a Bíblia, não é? Vamos lá e pegaremos a Bíblia agora, capítulo 11, acho que é o versículo 32, do livro de Romanos, porque Deus condenou todos os homens, não poucos, todos os homens, à desobediência, para que tenha misericórdia de todos, não apenas de alguns. Foi Deus quem se trouxe para fora, sua emanação, para este mundo de experiência e nos consignou a todos à desobediência. Ele desapareceu de vista e se tornou uma presença interior. E nós fizemos ídolos depois do que pensávamos ser a causa dos fenômenos da vida. Fizemos totens, fizemos todos os tipos de coisas, esquecendo quem era Deus. Continuamos fazendo mais e mais pequenos deuses do lado de fora. Então ele nos fez tornar-nos desobedientes, para que ele possa ter misericórdia de todos. Como Blake disse, se eu fosse puro, nunca teria conhecido um Deus de misericórdia, se eu fosse puro. Mas porque sou desobediente,
fiz todos os ídolos do mundo e acreditei em astrologia, acreditei em numerologia, acreditei em folhas de xícara de chá, acreditei em Stalin, acreditei em Mao Tse-tung, em todos os poderes do lado de fora. Eu pensei que eles eram meus salvadores, tudo do lado de fora, porque eu esqueci o único Deus no universo. O único Deus no mundo é sua própria e maravilhosa imaginação humana, que é Deus. Mas está escondido da vista. Você não pode ver o rosto dele até que acorde e saiba que você é ele. E então, até que esse momento chegue, acredite na realidade de seus próprios atos imaginários. Eles se provarão no teste. Naquele dia em que ele soprar sobre você e você se agitar e sentir que está acordando. E posso lhe dizer, é um despertar peculiar. É diferente de qualquer despertar que você já conheceu nos 6.000 anos de seu sono. Você nunca conheceu um despertar assim. É um despertar peculiar. É despertar, tudo bem, você sabe que está acordando, mas é tão diferente de qualquer despertar que você já teve. Eu tive gases na cadeira do dentista, tive outras formas de sono em que fiz uma grande operação, tive todos os tipos de sedação, em que você sai do sono, mas nada como isso. Quando saí da cadeira do meu dentista, em Atlanta, Geórgia, tendo tomado gases para uma extração, foi um despertar e devo ter falado durante o sono, mas foi um despertar normal. Quando fiz uma grande operação há cerca de 15 anos e saí daquele estado, isso foi retornar a este mundo, a este nível. Mas isso é algo completamente diferente. Algo é aplicado à sua cabeça, como uma vibração maravilhosa, e é aplicado e é aplicado e é aplicado, e você não consegue pará-lo. Você se sente acordando, mas o despertar é tão diferente de qualquer despertar que você já conheceu antes. Você acorda e se encontra em um túmulo. O túmulo é seu crânio e lá você está sepultado, pois se eu estou sepultado no crânio, eu não poderia ter me colocado lá. Como eu poderia ter entrado lá a menos que eu entrasse, e então adormecesse e morresse? Mas alguém deve ter me colocado lá. Eu não tenho conhecimento de ter entrado lá. E ainda assim, Blake em sua visão disse que o próprio Deus entra pela porta da morte sempre com aqueles que entram. Ainda assim, somos informados nas Escrituras, ninguém entra voluntariamente, então alguém me carregou até lá. Para o 8º capítulo do livro de Romanos que a criatura foi sujeita à futilidade, não voluntariamente, mas em razão da vontade daquele que a sujeitou em esperança. Qual era a esperança? De que ele obteria a liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Versículo 20. Então ninguém entra neste estado chamado morte voluntariamente. Então, alguém me sujeitou e sujeitou você a esse estado. E quando você acordar, você vai se encontrar na sepultura, e a sepultura vai ser seu crânio. Não importa se alguém morre aqui esta noite. Você não morre de qualquer maneira. Você já está morto. Agora, posso citá-lo das Escrituras, Apocalipse, o 1º capítulo, o versículo 18 do Apocalipse, eu estava morto e agora estou vivo para todo o sempre. Esse é o 1º capítulo, o versículo 18. O 3º capítulo, o versículo 1, você tem o nome de estar vivo, e você está morto. Aqui está alguém fazendo a confissão de que ele realmente estava morto, mas agora vivo para todo o sempre, e você tem o nome de estar vivo, e você está morto. Ele está dizendo isso a Sardes, o vasto mundo inteiro, você acredita que está vivo, e eu lhe digo que você está morto. Mas porque eu estava morto e agora estou vivo para todo o sempre, tenha fé. Eu sou apenas o primeiro dos que ressuscitou dos mortos, é o que ele está dizendo. E porque eu também estava uma vez com o nome de estar vivo e estava morto, e tendo estado morto e agora estou vivo para todo o sempre, eu digo a vocês que, embora pareçam estar, vocês têm o nome de estar vivo, mas eu digo a vocês que vocês estão mortos. Mas vocês estarão vivos. E todos serão um. É o que ele está nos dizendo no livro do Apocalipse. Todos acordarão para descobrir que não há outro, e porque somente Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, e você ressuscita, então você sabe quem você é. Existe somente Jesus Cristo. Então, quando perguntaram a Blake: o que você acha de Jesus? Ele é o único Deus,
Mas eu também sou e você também é. Pois no final, seu nome é um e ele é um, não há nada além de Deus. Todos nós ressuscitaremos em um corpo e esse corpo será Deus, e você será Deus. Não um pequeno Deus, você está vestindo o corpo do Deus glorioso. Você será Ele, sem nenhuma perda de identidade. Agora, esta noite, você tenta acreditar em eu sou Ele, até que chegue o momento em que você terá a experiência de que eu sou Ele. Agora, vamos entrar no silêncio. Deixe-me chamar sua atenção para a mesa de livros. Você encontrará meus livros e outros livros que recomendo na mesa, então, ao sair, você pode dar uma olhada. Ninguém vai forçá-lo a comprar nada. Agora eu sei onde estarei quando retornar em outubro. Estarei no 6005 Sunset, e a entrada é na Gorham, mas o prédio fica de frente para o Sunset. Este lugar não está disponível. Eu amo este lugar, estou aqui há 9 anos, sempre amei cada momento, mas no momento o clube não está disponível. Então encontramos nosso amigo Harry Smith, dono do prédio, e este fica no nível da rua. Não há elevador nem acesso sem elevador, fica bem na rua e é o 6005 Sunset. Estaremos lá no dia 19 de outubro, começando no horário habitual às 8 horas. Ele é muito gentil. Ele está me permitindo ter todas as terças e sextas-feiras durante toda a temporada. Ele vai reorganizar sua agenda para se encaixar nas minhas terças e sextas, então haverá um padrão ininterrupto de terças e sextas quando eu abrir no dia 19 de outubro. Estamos saindo em alguns dias depois de fecharmos para São Francisco, e então iremos para Nova York por algumas semanas, 6 ou mais, e voltaremos a tempo para abrir no dia 19 de outubro. Alguma pergunta, por favor? Pergunta. Quando você estará falando em São Francisco? Resposta. Começo na manhã do dia 11 no Women's Club ou no Women's Club. Fica logo atrás do hotel onde estamos morando, o St. Francis. Na verdade, é o mesmo quarteirão na Post. A Post Street cruza a Powell e o hotel é a Powell e a Post. E isso fica bem atrás, na verdade, não é o comprimento do quarto entre a saída do hotel na Post até a entrada do Women's Club. É uma caminhada muito agradável. Isso também é fora do nível da rua, não há elevador, você simplesmente entra. Pergunta inaudível. Resposta. Colapso do tempo? Bem, isso aconteceu comigo muitos anos atrás na cidade de Nova York. Eu estava lendo o capítulo 14 do livro de João. Ele começa. Vocês creem em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu lhes teria dito. Agora vou e preparo um lugar para vocês. E se eu for, voltarei, e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Versículos 1, 3. Bem, a Bíblia está em 3 níveis, como nos foi dito em Eclesiastes. Existem 3. Como a arca é construída em 3 níveis. E então nos é dito em Eclesiastes que tudo está em 3 níveis, este nível, então um nível psicológico, e um nível espiritual. Então eu pensei que se isso for verdade, pode significar isto. E eu experimentei. Agora vou assumir que esta não é quarta-feira, este dia é domingo, e o que eu desejei na quarta-feira eu realizei. Era apenas um desejo, como um ovo não fertilizado. Bem, no domingo ele eclodiu. Agora eu realizei o que na quarta-feira eu desejei. Fui à reunião naquela noite, e pedi a todos os presentes para se juntarem a mim no experimento, apenas para experimentar, não custa nada. Eu acredito que esta seja a verdadeira interpretação no nível psicológico, não no espiritual, no nível psicológico desta declaração. Bem, uma senhora na minha plateia tinha alguns prédios de apartamentos. Ela era viúva e o marido deixou para ela apenas esses apartamentos no Brooklyn, e eles estavam praticamente vazios. Eles ficavam em um bairro muito decadente e tudo estava simplesmente no mínimo. Então, ela pensou, eu tentaria. Esta era agora a primeira semana de outubro. Ela riscou uma pequena nota no calendário, o dia 28 de outubro, e sentiu a realidade do dia 28, e sentiu que todos estavam alugados.
Em questão de dias, eles começaram a encher. No dia 28, todas as unidades dos 2 prédios de apartamentos estavam alugadas e estavam completamente vazias. Eu disse a ela: diga-me, o que a levou a usar o dia 28? Foi um aniversário, digamos, um aniversário de casamento ou o aniversário do seu marido, que agora se foi deste mundo? Ela disse: não, eu precisava de um empréstimo do banco. Eu não poderia ir ao banco e pegar um empréstimo se eles estivessem todos vazios, eles não me dariam nada. Mas se eu pudesse ir e dizer que eles estão todos cheios, eles poderiam vir investigar e eu pegaria um empréstimo, porque eu preciso de um empréstimo para consertá-los e pintar o lugar e torná-lo apresentável. Essa é a única razão pela qual ela escolheu a data, o dia 28, para que ela o recebesse antes do final do mês. Ela fez o dia 28 natural. Eu posso vê-la agora. Uma senhora muito doce, ela era viúva, deixou 2 parcelas, mas elas não foram realmente produtivas até que ela ouviu essa interpretação psicológica dos 3 primeiros versículos do capítulo 14 de João. Então, esse é o colapso do tempo. Então eu digo hoje à noite, por exemplo, agora é o mês de junho, bem, você não consegue sentir como seria no outono do ano, ou no Natal. Se você pudesse esperar tanto tempo? Ou você poderia apenas sentir? Você não disse várias vezes, parece domingo e ainda assim era quarta-feira? Agora, o que fez você se sentir domingo? Então você deve ter certas associações com o dia da semana chamado domingo. Bem, você pode sentir que é segunda-feira. Você pode sentir, quase parece segunda-feira. Por que parece segunda-feira? Devo ter certas associações com segunda-feira. Bem, você tem associações com todos os dias da semana, mais as estações do ano. Você é primavera, é verão. Porque hoje na minha casa realmente parecia outono. Liguei o aquecedor e aqui estamos em junho. Então, o que me fez sentir que é outono? O clima. Bem, alguém pode sentir um frescor se realmente quiser sentir o clima de outono. Então você usa sua imaginação para estender seu sentimento. Como Blake disse, imaginação é sensação espiritual. Então eu estendo meu sentimento e sinto o que eu quero sentir. Então você pode colapsar o tempo dessa forma neste nível. Mas eu acredito que quando se trata do nível espiritual, vou voltar ao livro de Atos, é simplesmente o Pai e o Pai sabe, e somente Ele sabe. Não vos compete saber os tempos e as estações que o Pai designou pela sua própria autoridade. Mas esperai até que do alto sejais revestidos de poder. Atos 1, 7. Então isso é no nível espiritual, que é o despertar de dentro de você. Você não pode forçar. Essa é uma coisa que você não pode forçar. Não haverá aborto espontâneo nesse nível, nenhum. Ninguém vai realmente forçar. Você não pode forçar o nascimento do alto. Nesse nível, acho que temos permissão para fazer todo tipo de coisa, mas no nível espiritual, aquilo que Deus concebeu ser quando entrou pela porta da morte com você, teve sua própria hora marcada e amadurece e florescerá. E tudo o que você e eu temos que fazer é simplesmente esperar. A coisa toda surge. Não pode perder, ninguém pode perder. E posso lhe dizer, ninguém no final será melhor que o outro. Ninguém será mais nobre que o outro porque você não pode ser mais nobre que Deus, e Deus é o máximo, e é isso que você vai ser. Então ninguém pode se gabar. Primeiro de tudo, é um presente de qualquer maneira, e se é um presente, como alguém pode se gabar? Se você ouvir alguém se gabando aqui, simplesmente vá embora, ele não teve. Ele terá. E então ele não vai se gabar. Mais alguma pergunta, por favor? Lembre-se de que fecharemos na próxima terça-feira, e não é um intervalo longo, na verdade, entre terça-feira, 29 de junho, e 19 de outubro. Mas eu desejo que no intervalo você realmente vá à cidade na aplicação deste princípio maravilhoso. E então compartilhe comigo todas as boas notícias que você terá se realmente aplicá-lo, para que eu possa contar suas histórias ao público quando eu reabrir no final de outubro.
pois nada encoraja mais ninguém do que o sucesso de alguém que ouviu e aplicou. Então você tenta, e você terá sucesso, e então eu serei capaz de contar aos outros. Pergunta: eu queria saber quantos realmente alcançaram isso, na sua experiência? Resposta: bem, senhor, acredito que muitos têm. Não estou em posição de julgar, não sou um juiz das experiências dos outros, porque se eu disser que minha mãe me teve de uma certa maneira e minha sobrinha teve um filho, 4 até agora, de uma maneira diferente, que porque minha mãe deu à luz 12 de nós, 2 não sobreviveram, 10 sobreviveram, eles ainda estão neste nosso mundo, e minha sobrinha tem 4 de uma maneira cesárea. Se eu dissesse porque nasci da maneira que minha mãe me deu à luz que todas as crianças devem nascer dessa maneira ou não nascer, então estou deixando o mundo da experiência para o mundo da lógica. E então isso é estúpido. Então não posso colocar isso como definitivo, porque aconteceu comigo dessa maneira, é a única maneira que poderia acontecer com qualquer outra pessoa. Se eu tiver um caso óbvio. Minha esposa deu à luz de uma maneira normal a nossa filha, e minha querida sobrinha deu à luz 4 vezes a 4 crianças de uma maneira cesárea, e ainda assim são crianças normais, crianças maravilhosas. Então, dizer que uma criança só pode nascer de uma certa maneira é estúpido. Então, não vou declarar. Porque eu escrevi como aconteceu comigo, devo ser honesto comigo mesmo e contar exatamente como aconteceu comigo. Eu me arrisquei e contei o dia e a cidade. Bem, agora, se você sair e disser que aconteceu com Neville em São Francisco no dia 20 de julho de 1959, portanto, depois disso, somente na cidade de São Francisco pode acontecer, bem, quão estúpido isso seria! Mas algumas pessoas vão entender dessa forma e dizer que só poderia acontecer em São Francisco. Não, eu contei como aconteceu comigo para encorajar todos que lerem a história de que isso vai acontecer com todos. Porque eu conheço minhas fraquezas, conheço minhas limitações, e portanto, sei que Ele dá a quem Ele quiser, mesmo o mais humilde entre eles, como nos é dito, o mais humilde, no livro de Daniel 4, 17. Você não precisa ser proeminente e sábio, porque a sabedoria deste mundo é loucura aos olhos de Deus. Se você herda Deus, você herda sua sabedoria, então qual é a sabedoria do homem? Não importa quão sábio pareça ser e o que ele faz neste mundo, quando você nasce do alto e é incorporado ao corpo de Deus e se torna um com Deus, tudo neste nível. Bem, você simplesmente ri da arrogância do homem que se considerava piedoso, porque tudo é um estado de pré-ressurreição. E você entra em um mundo totalmente diferente, tudo é diferente. E nada aqui é o que parece ser. Então, que ninguém lhe fale de homens santos. Esqueça-os. Homens santos e esse tipo de homem. Eu ouço essa pergunta o tempo todo. Você já ouviu falar de fulano de tal, a pessoa muito santa? Eu corro na direção oposta. Ainda não conheci o que chamo de homem santo. Que santo? Você é informado nas Escrituras.